Fala pessoal, aqui é Sérgio Oliveira e o assunto de hoje é tensão elétrica. Vamos dividir esse assunto em duas partes. A primeira parte será tensão elétrica contínua, ok? Vamos partir para o vídeo? Vamos lá! Bem pessoal, então o assunto de hoje é tensão elétrica, ok? Vamos começar aí pelos conceitos básicos do que seja tensão elétrica. Bem, a primeira coisa, pessoal, é o seguinte. A tensão elétrica é uma força necessária aplicada a um condutor elétrico para fazer com que os seus elétrons contidos nesse condutor se movimentem. Então, só para a gente ter uma ideia e relembrar, aqui eu tenho o núcleo de um átomo qualquer. Eu tenho nesse núcleo alguns prótons, elementos positivos, e alguns nêutrons. Eles se combinam dentro desse núcleo, ok? Mantendo o núcleo de uma certa forma estável. E em torno do núcleo do átomo nós temos o que chamamos de elétrons. Eles são divididos em uma camada, ou eles são divididos aí em duas camadas, e assim consecutivamente. Essa última camada do nosso elétron, ela é chamada de camada de valência. O que acontece? Essa camada de valência, ela é onde os elétrons estão menos presos ao núcleo do átomo. Os elétrons que estão mais próximos ao núcleo do átomo são os elétrons mais presos. E os que estão na camada de valência são os que estão com menos força de atração entre o núcleo e cada elétron. Ou seja, é muito mais fácil você se desprender desse núcleo, os elétrons se desprender desse núcleo, os últimos átomos aqui da nossa camada de valência. Então, o que ocorreria na prática é o seguinte: ao aplicarmos uma tensão no condutor onde encontra-se esse elétron, vamos supor aí que seria um fio de cobre, um condutor de cobre qualquer. Esses últimos elétrons iriam agir da seguinte forma: vou representar mais uma vez aqui o nosso núcleo desse átomo e vou representar as nossas camadas onde estão os elétrons, certo? Que nem é uma cópia da figura anterior ali, ó, tá? Essa seria a última camada. Esses elétrons aqui especificamente, eles têm uma maior tendência de saltar dessa última camada para o próximo elétron. Eles têm uma forte tendência. Desde que, se for aplicada aqui, ó, nesse nosso condutor, essa força que chamamos de tensão elétrica. Aplicou a força, esse elétron aqui, ele vai saltar da última camada, esse elétron, para o próximo elétron. Consecutivamente, esse outro elétron aqui, da última camada do outro átomo, ele vai saltar para a última camada do próximo átomo, e assim consecutivamente, tá? Esse saltar de elétrons e circular dentro do condutor, nós veremos lá para frente um próximo vídeo, que ele é chamado de corrente elétrica, certo? Mas o nosso assunto de hoje, relembrando, é tensão elétrica, perfeito? Essa força que você aplica sobre um condutor para poder fazer com que esse elétron da última camada, camada de valência, se desloque, perfeito? Então, para que isso ocorra, para que ocorra uma tensão, você tem que ter o que chamamos de uma diferença de potencial. Aí a gente vai usar como analogia, pessoal, duas caixas de água qualquer. Aqui está a primeira caixa de água número 1, e aqui está a caixa de água número 2. Elas estão sobre o mesmo potencial. Entenda-se como isso, que elas estão todas, por exemplo, no mesmo nível. Elas estão aqui, ó, no mesmo piso. Elas estão exatamente encostadinha. Isso aqui não ficou muito, mas ó, vou colocar encostadinha no mesmo nível. Elas estão sobre esse potencial igual. Vamos supor também que essa caixa número 1, ela esteja com uma determinada quantidade de água dentro dela. Então, ela está aqui dessa forma, a caixa de água número 1. E elas estão interligadas por um tubo de água, uma com a outra, só que devidamente fechada aqui, ó. Essa válvula não está permitindo que essa água ela vá para a próxima caixa d'água. Bem, a partir do momento que eu abrir esse nosso
registro de água, a tendência é que a quantidade de água dessa caixa passe uma parte para o outro lado. Pessoal, aqui está o nível de água. Esse aqui é o potencial que eu tenho na caixa número 1. E aqui eu não tenho nada de potencial, ó, na caixa número 2. Eu tenho mais água aqui do que desse lado. Então, essa caixa número 1, ela tem um potencial maior do que essa número 2. Quando eu abrir o nosso registro, agora eu vou supor aqui, eu vou desenhar o registro aberto. A partir do momento que eu abrir, vai acontecer o seguinte, ó. Uma parte da água vai permanecer na caixa número 1 e a outra parte ela vai se transferir para a caixa número 2 até que ocorra um equilíbrio. Um equilíbrio aqui. Ou seja, elas vão ficar ambas as caixas com o mesmo potencial. Potencial X, potencial X. Vão ficar igualzinha. Quando você chega nessa situação, não existe mais uma corrente de água passando entre a tubulação, ok? Ou seja, ela vai encontrar-se estabilizada. Vai haver um equilíbrio entre a quantidade de água de uma caixa e outra. Mas e com relação ao nosso circuito elétrico? Como que seria isso daí? Circuito elétrico, eu vou tomar como base aqui uma pilha. Eu vou tentar desenhar aqui uma pilha, certo? Essa aqui é o lado do pininho, é o nosso polo positivo da pilha. Consequentemente, o outro lado é o polo negativo da pilha. Bem, o que acontece é o seguinte. Isso, com relação à teoria, é como se houvesse uma divisão dentro, internamente, na construção da pilha, onde de um lado eu tivesse todos os elétrons, certo? E de outro lado eu tivesse uma quantidade, uma falta desses elétrons. Eu tenho mais elétrons do lado da pilha do que do outro lado. Então eu estou representando pelo símbolo de mais aqui, quando você coloca mais positivo, significa que tem menos quantidade de elétrons desse lado da pilha e mais quantidade de elétrons do outro lado da pilha. Bem, como é que eu faço? Eu vou colocar um condutor qualquer aqui. Eu vou representar pelo fio, tanto desse lado quanto desse lado. E um consumidor dessa corrente, que seria, por exemplo, uma lâmpada aqui, pela letra L que eu estou representando, tá ok? Estou colocando um interruptorzinho aqui, ó. Tá. À medida que eu fechar esse interruptor, a corrente elétrica ela vai sair desse polo negativo, onde tem maior quantidade de elétrons, passar pelo meu interruptor e ir até o meu polo positivo, onde eu tenho uma menor quantidade de elétrons, fazendo com que a minha lâmpada, nesse momento que eu fechar essa chave, né, ela acenda. Perfeito? E é assim que ocorre. Bem, quando a lâmpada vai definitivamente apagar? Ela vai apagar da seguinte forma. Ou eu abrir no interruptor, ou se eu não fizer isso, está aqui a minha pilha, representada pelo essa divisão no meio. E quando eu tiver uma quantidade de elétrons na pilha idêntica à quantidade ao outro lado da pilha, vai chegar um determinado momento que a minha lâmpada vai apagar. Está aqui o meu interruptor fechado. Aqui está o polo positivo, aqui está o polo negativo da minha pilha. Quando essa quantidade de elétrons desse lado da pilha for idêntica à quantidade de elétrons do outro lado, quando houver um equilíbrio da quantidade de elétrons, simplesmente não vai haver mais circulação de corrente elétrica. A energia não vai mais circular pelo circuito elétrico. Ou seja, se não tem mais energia circulando, a lâmpada deixa de funcionar. Pessoal, tranquilo? Vamos ver isso aí na prática, como é que funciona agora? Temos aqui uma pilha elétrica, certo? Eu vou mostrar para vocês que a tensão elétrica, ela está representada por 1,5 volts. Não sei se vocês conseguem ver aqui a representação, perfeito? A tensão elétrica, ela é representada pela letra V, que significa volt, ok? Então, essa é a letra que representa a tensão elétrica. Temos então a nossa pilha de 1,5 volts e vamos fazer uma medição para ver se realmente essa pilha possui essa tensão de 1,5 volts. De que forma? Vamos utilizar para isso o nosso multímetro. Então eu vou ligar o multímetro, vou colocar ele na escala, se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Ó o Vzinho aqui, ó, na escala de tensão, só que está vendo esse tracinho? Representa contínua.
tensão contínua. Mais para frente faremos um outro vídeo para mostrar a nossa tensão, que é a letra V, alternada pelo símbolo dessa cobrinha, essa senoide positivo. Então vamos trabalhar aqui na escala de tensão contínua. Bem, eu sei que a tensão na pilha é 1,5 volts, mas vamos supor que eu não soubesse a tensão. Eu iria utilizar o nosso multímetro na maior escala possível que eu tenho, que seria o meu multímetro aqui, ele vai até 1000 volts contínuo. Essa é a escala, essa é a escala que eu iria utilizar para medir. Se eu não soubesse a tensão de trabalho de uma pilha. Como eu sei no caso, eu posso simplesmente aproximar aqui a minha escala da tensão mais provável que eu faria a leitura, que seria a tensão de 2 volts contínuo. Essa é a tensão máxima que esse aparelho vai medir. Vamos ver na prática se realmente isso vai acontecer? Bem, pegaremos aqui as duas pontas de prova do meu multímetro, a ponta de prova positiva e a negativa. Lembrando-se que o lado positivo da nossa pilha é esse lado que tem aqui o pininho, ó. Tá ok? Ó? Vocês conseguem ver aqui, né? A iluminação está atrapalhando um pouco, né? Mas esse lado que tem o pininho aqui, ó. Seria exatamente o meu lado positivo da pilha, certo? E o lado negativo, então, portanto, seria o nosso lado contrário. Muito fácil. Então vamos colocar do lado positivo a nossa ponta de prova positiva. Eis aqui. E do lado negativo, a nossa ponta de prova negativa. E vamos ver aqui no visor de cristal líquido do nosso multímetro qual a medida que aparecerá. Consegue visualizar? 1,5 volts. Certo? Nesse caso ele está dando uma maior precisão, né? Ele tem mais 3 casas decimais após a vírgula, mas a gente só vai considerar a primeira casa decimal para efeito de medição. 1,5 volts contínuo é o que eu tenho na minha pilha, indicando que a minha pilha está ok. Se acaso eu inverter as pontas de prova, pessoal, o que vai acontecer é aparecer um sinal de menos antes do 1,5 volts. Mas a quantidade de 1,5, ela permanece a mesma, tá vendo? Só mudou o sinal, ok? Então, novamente, com o sinal certinho dela. Tá aí, 1,5 volts. Outra curiosidade que temos aqui é essa parte de circuito, só para ficar na mente, vamos lembrar de um autódromo aí de corrida, né? Vou tirar como exemplo aqui o desenho no autódromo de tirinho aqui, ó, onde vai ter os carros de corrida. O nosso circuito ele é considerado um circuito fechado, supondo que o ponto de início desse autódromo fosse exatamente aqui, né? Então o carro iria percorrer esse sentido, né? Todinho, até chegar novamente aqui no nosso ponto de partida, que também seria o nosso ponto de chegada. Então ele é um circuito fechado, idêntico para quando você vai tratar de circuitos elétricos. Ele é considerado um circuito fechado, porque a corrente elétrica ela vai sair de um ponto, ela vai se transferir através desse circuito até um outro ponto e vai se repetir o ciclo novamente. Perfeito, pessoal? Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. O nosso próximo vídeo falará sobre a nossa tensão em corrente alternada, ok? Um grande abraço, não esquece aí de dar um joinha nesse vídeo, de compartilhar ele, de se inscrever no canal e tudo de bom para vocês. Um grande abraço de Sérgio Oliveira.